A quebra do sigilo bancário pode ser feita por alguma autoridade administrativa ou exige sempre ordem judicial? Veja a resposta para essas questões no podcast Grifão de hoje. Grifão Brasil apresenta Podcast Grifão. A regra geral estabelecida pela Constituição Federal de 88 é que a quebra de sigilo bancário exige ordem judicial. Entretanto, em algumas situações excepcionais, é possível que os dados bancários sejam acessados sem que exista uma ordem de juízo. Autoridades administrativas e autoridades legislativas podem requisitar informações bancárias. As situações excepcionais em que se dispensa a ordem judicial para acessar dados e registros bancários são as seguintes. A primeira é a requisição feita por CPIs estaduais, federais ou distritais. As comissões parlamentares de inquérito investigam fatos determinados que guardam relação com o interesse público e possuem poderes de investigação que, segundo o Supremo, permitem acessar os dados bancários dos investigados. Um detalhe importante é que as CPIs municipais não podem acessar os dados bancários. A segunda hipótese excepcional em que os dados bancários poderão ser acessados sem que exista uma ordem judicial é a requisição de informações e registros bancários realizados por autoridades administrativas de qualquer ente federado, União, Estado, DF, município, que cuidem de arrecadação dos respectivos entes federados. Portanto, as autoridades fazendárias e fiscais desses entes federados poderão, para efeito de verificar a adequação, a correção e o devido enquadramento das declarações feitas no recolhimento de tributos, acessar esses dados bancários e aplicar as medidas de fiscalização. Um dado interessante é que, segundo o entendimento que prevalece, quando uma autoridade administrativa fazendária requisita dados bancários, não se tem mesmo uma quebra do sigilo bancário, mas sim uma transferência do dever de sigilo, porque a autoridade administrativa fazendária não poderá expor esses dados. Ela poderá usar os dados bancários dos contribuintes apenas para fins de fiscalização da regularidade tributária do contribuinte que teve os dados acessados. E a última hipótese de acessar dados bancários sem que exista a ordem judicial é requisição feita pelo Ministério Público. O Ministério Público poderá requisitar dados bancários apenas de contas administradas por órgãos públicos ou entidades administrativas que empregam receitas públicas, já que essas receitas públicas deverão ser empregadas com base no princípio da publicidade, da moralidade, da legalidade, e caberá ao Ministério Público zelar pelo respeito do patrimônio público que é indisponível. O Ministério Público não pode, portanto, requisitar dados de particulares quando se trata de acesso a registros bancários. Não há, portanto, uma regra inflexível na ordem constitucional brasileira que exige sempre ordem judicial para acessar os dados e registros bancários. Admite sim, em situações específicas, que outras autoridades que não são juízes também possam acessar esses dados. Gostou do podcast Grifão de hoje? Nós estamos disponíveis em todos os canais de mídia digital. É só você se inscrever, ativar as notificações, é gratuito. E sempre que um novo podcast for publicado, e isso acontece semanalmente, você vai ser comunicado e você vai ser avisado instantaneamente para acessar conteúdo de qualidade sobre o direito público e a administração pública brasileira. Você acompanhou Podcast Grifão.